Olá, pessoal! Hoje aqui em Fonianzai Entrevistas, eu estou entrevistando o Marcelo Minemoto, fotógrafo em São Paulo e jornalista, e vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele e essa arte que é a fotografia. Obrigada, Marcelo, por vir. E aí, Fanny, tudo bom? Prazer aí estar no seu canal. Agradecer aí, né, pelo convite. Foi meio que, né, por causa dessa pandemia, acho que também facilitou um pouco, porque a gente está em casa e... Mas vamos lá, vamos tentar ajudar aí os seus ouvintes aí a falar um pouco da fotografia, né? Exatamente. Eu acho que fotografia não é uma coisa que hoje em dia pode falar que é de fotógrafo mais, porque todas as câmeras e principalmente celular, existem esses apps, né, os aplicativos que faz a fotografia tão mais fácil e tão mais, né, normalizada, assim, mais banalizada. Todo mundo pode fazer foto bonita, né? Mas a gente vai falar um pouco mais para os dois públicos, para fotógrafo, que existem fotógrafos que estão aí, querendo fazer a troca de informações com outro fotógrafo, e para os curiosos em fotografia, né? Fala um pouquinho para a gente, Marcelo, sobre como você começou, né? Se isso foi uma coisa lá desde a infância e quando que virou profissional. Foi bem... adolescência, assim, né? A minha família ela teve uma loja aqui no bairro da Freguesia Aldeota de São Paulo. O meu tio, ele começou, né? Ele trabalhou na Kodak um tempo. E aí ele montou essa Kodak Express, acho que todo mundo dessa época lembra, né? Pena que teve essas mudanças do analógico pro digital e essas lojas começaram a fechar, né? Mas eu acabei seguindo, eu acho que da família fui o único que foi seguindo nessa área da fotografia mesmo, né? Mas assim, é complicado falar, né, dessa questão, porque ela é tão próxima, assim, né, como posso te explicar melhor? Corta aí, Fone, corta essa parte aí, vai de novo. Não, de boa. Eu acho que é um pouco. Eu não sei se. Aí agora eu vou ficar na dúvida se eu Aham. posso fazer essa piada ou se o pessoal vai ficar fazendo aquelas críticas de hoje em dia, né? Do politicamente correto, né? A gente não. O wokenismo, a gente não pode fazer nenhuma piada assim, né? De estereótipo ou dessas coisas, mas aí eu não posso, eu não consigo, eu não posso resistir, né? Porque estamos aqui os dois, né? Meio oriental, asiático, né? Então. Todo mundo tem, não sei se fora do país, mas no Brasil tem aquele negócio, né? Japonês tá com a câmera, né? Sim, meu pai também ele fotografava muito, né? Meu pai ele sempre tinha tem muita foto, né, de gente pequena e tal, né? Mas realmente é de família isso, assim, é um familiar meio que gostar da fotografia. Meus pais tinham álbuns, eram álbuns, um álbum por filho e aí vai. E tinha muito. Acho que a gente, né, porque tinha aquela coisa do filme, tinha que revelar, às vezes a gente achava filmes, né, caixas de filmes que não tinha revelado, não, vou mandar revelar, e vinha aquele monte de foto, e tinha aquela dificuldade, né, de revelar a foto. Talvez a gente está falando até grego, né, pro pessoal que não pegou essa época, né, que já pegou só fotografia digital, não pegou essa coisa da revelação do filme, é, mas sabe o que que é ter uma foto fisicamente, né? Hoje é mais impressa do que revelada, mas mesmo assim. Então, e naquele tempo a gente não podia deletar, né? Não tinha essa escolha. Tirava, 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 vamos ver o que que saiu. Não tinha essa maravilha da imagem digital ali na câmera, né, digital, para você deletar as ruins. Então era bem engraçado também, né, Marcela? Era uma coisa bem interessante. Eu lembro quando eu ganhei, e aí eu falei na questão familiar, porque eu ganhei minha câmera. Não Uhum. lembro se foi da minha tia, do meu pai, mas era uma coisa que eu queria quando eu estava na adolescência. E tem foto de, acho que de quando, as primeiras fotos que eu tirei, eu tenho uma foto, eu tirando a foto da minha tia e ela tirando de mim, que era uma coisa assim, realmente ainda continua tão maravilhosa que a gente quer fazer toda hora. A gente faz por qualquer coisa, ai, tá bonito. A gente quer retratar, né? E essa maravilha da foto. Agora, na sua opinião, né? Você tem a formação profissional, onde você formou e como é que você se envolveu com a fotografia depois em questão profissional? Depois que eu comecei a trabalhar, né, eu trabalhei em laboratório, então meu primeiro cargo mesmo foi como impressor. Então eu imprimia muito negativo. Era outra época, né? A galera que tá usando o celular hoje
acho que nem imagina o processo que era, porque hoje é muito automático, né? E eu achei isso legal, porque facilitou demais, né? Tanto para fotógrafo profissional como amador, você vê na hora essa imagem. Mas só que eu acho que tinha um lance ali ainda meio. Eu sou meio dessa parte romântica dessa foto, né? Nostálgico Ainda daquela tem coisa. negativo. Acho que provavelmente a geração nova não usa negativo, né? Então ainda tem o negativo em casa guardado, né? Fotógrafos mais antigos, eu acho que ainda eles têm ainda essa questão de usar filme ou não. Ainda mais na área que eu gosto, que é a fotografia de rua, né? Que é um processo que é diferente, não é tão comercial, né? Você tem essas questões ainda de você trabalhar com preto e branco, usar um negativo, usar um cromo, né, por exemplo. É uma briga ainda, né? Mas é uma briga boa, uma briga saudável, eu acho. Eu acho que é uma discussão bem saudável e divertida. Eu curto muito essa Até, por coisa, igual exemplo, você falou, nostálgica, até no Instagram tem muita gente que retrô. fotografa equipamento, né? Tem gente que fotografa equipamento, não é? Então eles fazem muito fotos de equipamento analógico, né? Eles mostram ainda. Eu acho legal ainda ter essa vibe ainda do analógico, né? Porque é um processo. Acho que todo mundo que faz um curso, por exemplo, técnico, né? Ou uma graduação em fotografia tem os laboratórios. Então você tem que saber esse processo, né? Do analógico para o digital. Eu acho importante você saber isso, né? Esse processo. Porque o Photoshop, por exemplo, ele vem dos laboratórios, né? Toda essa parte de correção de cor, você jogar mais luz ou menos luz, enfim, brilho. Você fazia isso no negativo, né? Depois que ele foi aprimorando, aí se tornou um software que hoje você faz no celular, né? Essas edições, né? Verdade. E a produção eu achei essa questão que você falou, dessa onda mais antiga, mais nostálgica, tem um valor artístico envolvido maior, né? Quando eu tive aí no Brasil esse ano, em fevereiro, infelizmente a gente não conseguiu nos encontrar, foi super É, corrido, já estava em período de é, corona, eu fiz uma viagem bem curta para não ficar em lockdown e consegui, né, passar o carnaval e voltar a tempo de não ficar presa aí. E infelizmente a gente não se viu, mas eu encontrei algumas outras pessoas que eu tinha marcado. E um dos rapazes que eu encontrei, um foi o Pastor Adélio, que eu já entrevistei aqui, que é o Márcio Américo, né, que é criador do Pastor Adélio. E o outro foi o Zé, o Brain, que ele tem estúdio de fotografia, trabalha com produção também. E ele trouxe a câmerazinha das antigas e pra fez fazer. aquelas fotos mesmo com aquela lente que você vê a lente movendo e tudo. E tem uma captura da luz, uma coisa bem artística naquelas fotos que depois a gente publicou, todo mundo acabou compartilhando, e lindas fotos. E eu sou muito nostálgica, acho que é porque a gente tem aquele pezinho mesmo naquela história, né? E talvez, eu espero que sim, venha, né, o pessoal que ama fotografia da geração atual, também tem essa coisa de ir lá visitar historicamente como é que é essa produção, porque, como você disse, principalmente na questão de produção de arte, é importante você saber cada etapa, mesmo que você não vá utilizar, você, né, tem aquele conhecimento. E aí é onde que eu ia te perguntar, né, se a educação, né, profissional ou uma formação acadêmica é necessária, eu acho que tem um valor, né, a técnica tem, obviamente, um valor, mesmo que hoje em dia seja uma coisa tão normalizada, tão acessível para todo mundo, fazer uma foto bonita com um aplicativo aí né, em qualquer celular desses novos. Outro dia eu vi o iPhone da minha cunhada e ela tirando as fotos e eu falei, nossa, mas é muito bonita mesmo as fotos, você não precisa, só clica mesmo, e aí já dá aquele blurring, né, dá aquela desfocada no fundo, aquela melhorada na luz, você não precisa nem, né, não tem aquela coisa antiga que a gente tem a pressão no botão para poder dar o foco, não, é É muito fácil louco, assim. né? É O processo difícil fazer uma foto ruim hoje em dia é muito com bom, né? esses Eu aplicativos. acho que ele veio para ajudar, na verdade, né? Tanto, eu acho que ele veio para ajudar. Assim, você vê a imagem mais rápida, a informação é mais rápida. Quem trabalha com jornalismo, a imagem chega mais rápido. Antigamente, poxa, você tinha que levar um laboratório, por exemplo, né, para revelar, ampliar, e era muito mais complexo, né? Chegar aquela imagem para o final, para quem ia consumir aquela imagem, né?
eu acho que, que ajudou muito no jornalismo, porque eu trabalhei 8 anos na redação da Veja, né? E então você vê que o processo, pô, o fotógrafo está numa outra cidade do Brasil, né? Tá fazendo, por exemplo, teve essa cobertura do coronavírus, né? E então a imagem ela chega muito mais rápido, a informação, isso é importante, né? Essa agilidade. O analógico não ia conseguir fazer essa cobertura tão rápido, né? E não só na fotografia, mas também em televisão, né? Vídeo, né? YouTube mesmo tá aí para mostrar isso, né? Que aí todo mundo pode criar, democratizou a imagem, né? O Instagram, Exatamente. né? Então todo mundo hoje você pode assim revelar vários fotógrafos, né? Legais, interessantes, né? O Flickr também, ele é um pouco mais antigo, né, que o Instagram, né? Mas muita gente boa usa lá o Flickr ainda, né? E muita gente também contrata através do Flickr também, vê como fotógrafo o portfólio dele e pode gerar ali né, um- uma matéria, enfim, dependendo onde o fotógrafo está situado, na Índia, ou aqui no Brasil, ou aí nos Estados Unidos, onde você está, né? Que nem tá tendo movimento agora, né? E todo mundo tá vendo, né? Essa questão que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que todo mundo até postou, né? Uma imagem em Tá, preto. tá movimentando uma briga grande aí de uma discussão filosófica muito importante mesmo, né? Nossa, a gente vê essa importância que a rede social tem, né? Para Com você, certeza. você se solidarizar, para você politicamente estar ativo, né? Que é, e aí a rede social eu acho que ela é importante para isso, né? E a imagem é importante também para isso, né? Ela não Com é só uma certeza. estética, né? Não é só uma Eu acho estética. que é bem interessante essa coisa que você falou da democratização da arte, porque ficava antigamente aquela coisa muito relacionada a credenciais, né? Que para ser fotógrafo profissional precisa dessa formação, desse título, disso, daquilo, assim como outras profissões. Mas, de uma certa forma, como você disse, democratizou e facilitou a transmissão do conhecimento e de informação, né? Sim. Uhum. Facilitando com que outras pessoas, né, igual o Peter Parker, lá no, né, no Spider-Man, né, do É, Homem-Aranha, que ele, né, ele é o freelancer lá, o independente, o fotógrafo independente, que consegue ainda fazer arte, fazer dinheiro, sobreviver, né, ou fazer uma forma, ou uma ajuda, né, financeira, com uma câmera, com técnica, né, e aí e a democratização que a internet trouxe de você aprender as técnicas, porque tem muita gente hoje, eu ia até falar, né? sim, Você ainda não tem, mas você tem planos, YouTube, Twitch, muita gente ensinando técnicas, não só de fotografia, às vezes desenho, qualquer coisa que você quer aprender hoje em dia, você consegue achar na internet alguém ensinando, né? Você porque não a precisa. fotografia, se você pensar bem, assim, no campo, assim mesmo, por exemplo, acadêmico, né? Você não encontrava curso, né, de fotografia, graduação de fotografia, né? Não existia isso, né? E aí eu acho que ela né, com ela sendo levada mais a sério, né, dentro do mercado, e também como arte, porque quando ela entrou, ela brigou muito com a pintura, né, historicamente, né? Quem era pintor falava que fotógrafo não tinha habilidade. Enfim, era uma discussão, né? Achava que era uma coisa que ia E, substituir, né? porque Isso é quem uma discussão pintava bem era interessante, quem né? não tinha realmente habilidade, né? E quem era fotógrafo era pegar a câmera e simplesmente ir lá, captei aquela cena, aquilo é o real, né? Era uma briga, né? E até como uma discussão até antropológica, né? Por exemplo, a imagem realmente ela vai ajudar cientificamente falando assim, naquele momento ela é um documento para datar certo informação. Isso também foi uma briga, né? Porque durante os anos e aí E ela eu acho foi muito legal, porque hoje em dia as pessoas que são artistas, igual o Alexander Adams, que foi, né, que eu entrevistei, escritor e crítico, e faz essas pinturas e artes tão lindas, ele, muitas das artes, principalmente os nudes, né, são de fotografias, né? Então o artista pega a fotografia e faz a arte em cima daquilo ali. E é interessante essa discussão do artista, de um artista ou de uma linha de artista, achar que a outra arte vai substituir. E elas não são, né? Não,
não competem. É a mesma coisa a briga de pichação e grafite, né? Também que foi uma briga aí, é uma discussão ainda, né? Mais ativa ainda, porque a fotografia e a pintura já acabou isso, e a fotografia já é um suporte tremendo assim para a arte, né? Todo artista, pintor, fotógrafo usa a fotografia para fotografar o trabalho dele, né? Então é um suporte sensacional, né? Eu achei legal que você trouxe essa questão, porque você tá realmente, eu ia chegar a esse assunto, E né, até na falar que a sua fotografia, formação, essa eu briga, acho né? que é por você estar em São Paulo, você acabou fazendo mais essa arte urbana, né? Então a fotografia, por isso você falou da pichação versus aí o grafite. Mas eu acho que essa comparação da pichação, né, ou essa comparação assim, pichação grafite, é um pouco daquela questão da arte, né, não ser legítima, porque as duas formas de arte, uma pessoa, né, a pichação quer representar alguma coisa, mas eu não acho que seja legítimo pela questão de estar ali, né, como diz, transgredindo uma propriedade pública, né? É uma coisa não autorizada, não tem o consentimento, que hoje em dia é tão importante, e a gente fala disso o tempo todo, e a gente não fala isso sobre bens, né? Propriedade, que seja privada ou pública, mas que é uma destruição de uma propriedade alheia. Então, a pichação é negativa, é feia, né? É como se fosse aquele cara que foi tatuado lá na prisão, fez aquela tatuagem feia, e tem tatuagem bonita. Então, a gente. São artes? São, quer representar, né? Quer passar uma mensagem, quer mais, né? A gente tem essa questão estética, né? Que é tão envolvida na arte e que eu acho que é o padrão ouro ali da medida se a arte é boa ou não. É o bom gosto, né? É a questão estética. É uma discussão assim grande, assim, eu acho. Que é porque tem Uma discussão documentos, muito profunda, com certeza. tem várias pessoas que defendem e tem pessoas que não defendem, né? Por exemplo, a pichação. Mas a pichação ela é atrativa, né? Hoje em dia, né? Porque a gente tá com um governo aí que tá, né? Tá uma bagunça. A gente passa por e antes dele já vieram outros governos também que estavam uma bagunça. E eu fotografei muito a Não, eu pichação. acho que aí vem a questão E da aí que tá, definição. Porque aí a entendeu? gente está falando o seguinte: o que que é a pichação? Eu quero falar, sei lá, ô Bolsonaro, por favor, respeita aí né, respeita a laicidade do Estado. Acho totalmente válido que alguém vá lá e piche o muro. Mas o problema é quando você vai lá, picha uma propriedade privada ou pública sem consentimento. Então, assim, eu ia falar, né? Pô, mó legal se o cara tiver a cara de bater lá na casa do vizinho, do colega lá, e falar: Ó, olha só, você tem um muro aqui em branco, vazio, ou sei lá, qualquer cor. Será que eu posso passar uma mensagem? Você concorda com essa mensagem? Porque às vezes a pessoa vai até curtir, vai falar, não, eu quero mesmo. E aí faz uma arte maneira, porque eu mesmo no Instagram, eu curto muito ter uma moça, eu não sigo vários artistas de rua, assim, eu gostaria, mas porque é uma coisa que eu aprecio muito e, né, arte é uma coisa que inspira a gente, que dá esse sentimento, a gente sente bem de ver coisa bonita, né? Rua, assim, É, sabe, né? Pra a Mari fotografar. Pavanelli, não sei Uhum. se você conhece, eu andando pelas ruas, né, pela, pela Vila Mariana, eu vi as fotos, as pichações dela, e aí um dia eu tirei foto e publiquei no Instagram e marquei ela, falei, olha, eu amo suas fotos, as suas pichações, eu vejo na rua, mas aí que eu tava falando questão de definição, aí eu considero aquilo uma forma de grafite, eu nem falo que aquilo é uma pichação, porque é realmente muito bonito. Mas é uma discussão aí que vai longe, vai longe, vai longe. Mas Sempre assim, voltando, é mas por isso voltando, que a gente gasta muito a tempo. gente, por exemplo, a gente sai para fotografar, a rua ela é um laboratório, né? Você vê de tudo, né? Ainda mais agora no Brasil, eu acho que assim, aumentou o morador de rua, impressionante, né? Que é aquela questão do Do empty. corona, você diz? Por causa É, do corona? já há um tempo já. Ou já há um tempo? Ah, tá. Aumentou. Morador de rua tá. Você passa aqui no centro de São Paulo, assim, sempre teve muitos, né? Mas parece que aumentou mesmo a quantidade de moradores de rua em São Paulo, impressionante. É aquela questão do emptiness, né, que eu falo, que é o vazio, né? Human condition, né, que a gente fala. Que até um trabalho que eu já tinha feito, que é a exposição que eu tinha feito lá na Belas Artes,
trabalhei um pouco desses espaços vazios que tem na rua, né? Mas esses espaços vazios, o vazio não quer dizer literalmente isso, né? Esse vazio é o vazio humano, é o esquecimento, né? E dentro desse espaço vazio estão os moradores de rua, as pessoas que têm essa necessidade, né? Infelizmente, em São Paulo parece que realmente aumentou esse número de. Por exemplo, eu saí Eu agora para acho que isso também, como disse, você saiu de um assunto profundo, caiu no outro mais profundo ainda, né? Mas porque essa questão né, do morador de rua é um problema mesmo muito. quem realmente sai para fotografar de rua, pelo menos, você não sai de carro, né? Eu vou de ônibus, metrô. Aí você vê como tá o ânimo até das pessoas. Porque não é simplesmente você sair só para captar. Às vezes eu saio e não fotografo nada, né? Eu saio só para ver como que tá São Paulo, né? Porque é a cidade que eu amo, onde eu cresci, onde eu sempre fotografei, né? E realmente você vê que a gente, infelizmente, está numa época meio tensa, assim, né? Politicamente, a gente tem essa questão da pandemia, né? Você tem que ficar em casa, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar. Essas discussões que o pessoal fala, ó, tem que sair para trabalhar. Meu, o pessoal já está saindo para trabalhar há muito tempo, desde que começou a pandemia, entendeu? Então, às vezes, um discurso político, poxa, tem que abrir tudo. Meu, peraí, o pessoal já está saindo, já está se arriscando há muito tempo, né? Nem questão política, entendeu? A pessoa já está Não, saindo. não deveria ser uma questão, não deveria ser um mandado político, né? Não deveria ser um decreto, deveria ser uma recomendação e deixar a liberdade individual, né? As pessoas que querem correr o risco serem livres para correr o risco e não ter nenhum governo demandando, né? Ou até Então, causando um certo risco às pessoas que decidem ir à rua, né? Eu eu tô acho que essa é é, acho que essa que é a diferença da política aqui fora, né, para a política do Brasil. Quando você vê, joga lá no compasso político, você vê que o Brasil está lá em cima no autoritarismo, né? E aí é onde que a gente vê essas demonstrações de polícia, né, mandando as pessoas com arma, né? A pessoa tá dando uma volta porque antes de pirar, tá com distanciamento físico, tá mantendo as normas de segurança, beleza, sai, não vai pirar em casa ou pular do prédio, não, porque o que mostrou-se em vários dados nos Estados Unidos é que, né, pelo menos porque lá tem esses dados e essa diferença entre os estados, então os estados que tomaram as medidas do lockdown e fizeram esse decreto, na verdade tiveram um aumento do número de suicídio de 3 vezes dentro do mesmo período. Então, eles mataram mais gente de suicídio do que salvaram de corona, porque acabou que o número de corona foi meio que igual, mesmo tendo lockdown ou não. Então, no final, esse número foi extra e que era totalmente desnecessário se o governo não tivesse sido autoritário, né? E é uma discussão que vem sendo botada muito a discussão, principalmente nessas, como diz, nesses últimos 6 meses, eu acho, desde dezembro, a gente vem com várias discussões em vários assuntos polêmicos e que o governo vem e quer tomar medidas autoritárias. E aí é onde que é o problema, né? Que o governo deve proteger a comunidade, a nação, mas no final, né, no ultimato, tem que proteger o indivíduo. Então não pode transgredir direito de ninguém para proteger o todo. É né, um erro do governo, no caso do Brasil, mais do que dos outros lugares, né? infelizmente, a gente tá num. A gente tem essa pandemia e a gente tem essa briga interna política que consome ainda mais a energia né, do Só para você brasileiro. ver, mas é uma coisa que você comentou, por exemplo, dos Estados Unidos, acontece lá também. Tem a briga política, tem a briga, tá acontecendo a pandemia, estava acontecendo o lockdown, e agora o pessoal tá saindo para protestar por causa de uma pessoa inocente que morreu, mas que a justiça já foi feita, e agora um monte de gente oportunista tá quebrando coisa, tá fazendo vandalismo, tá fazendo, né, os ataques, tá queimando, destruindo propriedade alheia, ferindo outras pessoas, na desculpa de que tá protestando por justiça, sendo que justiça, de uma certa forma, já foi feita, né? O cara e a equipe toda foi presa, já estão sendo julgados. Então, é uma questão que, igual você falou, a mídia e as redes sociais têm um poder importante mesmo na composição, meio que num shaping, assim, vamos dizer, não, eu não digo ditando tendências, mas joga essas sementinhas na cabeça do pessoal e que às vezes pode virar uma, como diz, uma guerra civil,
né? Uhum. É bem complicado. Eu lembrei agora do que você falou dessa questão acho que todo mundo deve conhecer o Sebastião Salgado. Acho que é o fotógrafo um dos mais famosos que tem brasileiros, né? E aí e as fotos dele é muito sobre essa questão da pobreza, enfim. Aí eu lembro que ele falou uma coisa bem interessante que tem a ver com a rede social, né? De você se manifestar. As fotos dele tem uma questão de posicionamento, né? Como que você quer se posicionar em relação a mazelas, a realidades sociais, enfim, você tem uma consciência sobre isso. E aí e as fotos dele é bem dentro desse argumento, né? Porque ele já foi criticado por vender obra, lembro que teve uma discussão da agência, enfim. Mas eu acho que as fotos dele é muito sobre isso, assim, o posicionamento que você tem em relação o que acontece no mundo. Você não vai mudar o que está acontecendo na Índia ou na África, né? Os êxodos que tiveram lá, ou até em outro estado brasileiro, enfim, mas você tem um posicionamento e uma consciência coletiva do que está acontecendo, eu achei isso importante. Por isso que a rede social, eu acho que ela serve para isso, né? Para você dar boas energias e com isso você, poxa, ó, eu sei o que está acontecendo, né? Eu Eu achei acho que é bem legal legal. você falar isso, porque As pessoas realmente é têm esse verdade. lado. E eu acho que você tem que ter esse posicionamento, você tem que ter essa consciência. E a internet é a única, ela tem o poder disso, né? Porque a informação chega muito rápido, né? Chega ali em segundos, né? Poxa, você segue alguém, olha, um artista dos Estados Unidos, né? E você pode pegar e ter uma referência do que está acontecendo. Eu acho isso importante. Não só ficar em questão comercial da coisa, né, toda, mas eu acho que a rede social ela tem que servir para isso, né? É bem legal que você falou isso, porque realmente tem essa facilidade, essa comunicação expressa, né, da internet. E, ao mesmo tempo, essa capacidade que a gente tem hoje é vista de uma forma, é mal interpretada de uma certa forma pela maioria da população. Então, as pessoas, o que eu vejo muito é as pessoas falando, nossa, os seres humanos ou o mundo em pleno 2020 é pior do que antigamente. Fala, não, gente, na verdade, é muito melhor. A medicina é muito melhor, menos pessoas ficam doentes, a gente tem uma expectativa de vida muito maior, acontecem menos guerras, gente morre menos a cada dia por todos os motivos possíveis, né, de mortalidade. Só que o que acontece? A gente tem uma comunicação expressa. Então, acontece menos, mas a gente fica sabendo mais, porque é a globalização, né? É a beleza, né? Tem a beleza e os ossos do ofício, né? De se ter essa comunicação tão expressa, tão fácil, tão rápida, a gente ter acesso a tanta informação. Então, tem muita gente que olha com uma lente de que o mundo é pior. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais realista, né? E mais racional de que, na verdade, a gente só tem mais informação sendo entregue. Não é que, na verdade, o mundo tá pior, o mundo tá melhor. É a mesma coisa com a medicina. Será que a nossa saúde está pior? Não, é que a gente tem mais capacidade de fazer diagnóstico. Antigamente, o pessoal morria de morte morrida, né? Hoje, a gente tem diagnóstico para praticamente quase tudo. Então, não é que a gente está ficando mais doente, que a gente come pior. Não, a nossa expectativa de vida é muito maior do que antigamente. A gente tem vacina, a gente tem tudo. A gente olha, né? Há 100 anos atrás, olha lá no período. Não, vamos mais atrás. Período da colonização para agora, qual que era a expectativa de vida e agora, né? Óbvio que várias medidas também foram sociais, né? A gente engravida, né? A gente casa, engravida, tem filhos mais tarde, tem menos filhos, né? E tem várias coisas sociais, econômicas. É uma trama muito mais profunda do que o pessoal tem essa visão simplista, né, das coisas. E eu acho que essas discussões, a gente está falando de fotografia, mas também lá nas paradas mais, mas que é legal, que eu sempre estou envolvida com isso mesmo, e acho que é legal botar o pessoal para refletir sobre essas coisas, né? Não, Falo demais, né, Marcelo? Você tem que falar um pouquinho mais. Mas vamos falar aí. Você me fala um pouco das suas artes urbanas, exposições. Eu sei que você já fez algumas. E como é que faz, assim, né? De vez em quando é capaz que alguém aparece aí nas suas fotos. Você sempre tá na rua tirando foto. Como é que funciona? Dá inspiração? Ou depende do dia, do sol, da eu, luz? Como é que é? na verdade, assim, eu nunca me preocupei realmente em exposição,
E também tem muita foto que tá guardada, enfim, não coloca em nenhum lugar. Eu acho que é porque, na verdade, o fotógrafo de rua, ele é meio solitário até, né? Ele tem essa questão de... porque não tem uma receita de bolo, né? Porque, primeiro, você fica com medo, às vezes, de sair, né? De, pô, tem um equipamento caro, você vai, você roubado ou não, sei lá, né? O que é uma realidade, infelizmente, que a gente vive. Mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que sair. Por exemplo, na pandemia eu saí para fotografar, eu queria saber o que tá acontecendo, né? Então eu saí e fotografei. Mesmo todo mundo sabendo que você não pode sair. Então eu fiz bobagem, não deveria ter saído. Mas saí com máscara, enfim. Mas o fotógrafo de rua, quem tá começando, assim, eu acho que você tem que explorar. Você vai de ônibus, vai de carro, enfim, vai da forma que você quiser, mas tem que sair. Mesmo você não captando nada, aquele dia que não foi legal, você saiu numa hora que a luz não tá bacana, entendeu? E aí, poxa, você chegou lá, não tava vazio o lugar, aí você queria pegar uma sombra, uma pessoa, enfim. Que tem essas questões também, né? Aí você chegou lá e tava tudo cheio, aí você não conseguiu fotografar também, que você ficou com vergonha. O fotógrafo de rua tem que ser meio cara de pau, né? Você tira a câmera e você pega os transeuntes, né? Que estão ali no momento, a pessoa não gosta. Então você O que tem que que é ser. melhor? É melhor ir para eventos, que assim o pessoal tá mais relaxado, fica parecendo até que você às vezes é às vezes um fotógrafo ali do evento, e fica mais relax. Muito seu estilo, assim, né? Se você quer. Também tem que ter sorte também, né? Eu acho que a fotografia de hoje você tem que ter sorte, né? Não é só também ir lá e, hoje eu vou fazer uma puta foto com uma luz. Eu sou muito de boa com fotógrafo de rua, porque eu vim Tem daquela muita época. gente também, Fanny, que odeia a fotografia de rua, meu. Odeia, acha Não, mas olha só, o que eu ia um falar é o gosto, seguinte, eu entendo. acho que já foram os fotógrafos lá, já acabou isso, entendeu? Aí vai fazer outra coisa, vai fazer casamento, vai fazer esse tipo de produto para ganhar dinheiro. Porque uma coisa, fotografia de rua não dá dinheiro, tá, gente? Quem quer começar aí, ó, eu vou falar, não dá dinheiro nenhum, tá? É só uma consciência que você tem ali, pô, hoje eu quero fazer isso, entendeu? Eu quero. É muito, então por isso que eu falo, é muito solitário, né? Você não pensa em ganhar nada. Você pode esquecer, né? Até É, meio. seria uma Até o boa artigo. dica dizer para as pessoas que a fotografia de rua é uma boa forma de prática, de treino. Eu acho que Seria. eu acho que sim. Porque assim, o maior fotógrafo que teve, né? Que na minha opinião foi o Cartier-Bresson. Ele era cara de rua, né? Mas ele pegou uma época de guerra, enfim, mas era um cara que ia atrás, entendeu? Ele, imagina antigamente, né? Pô, o transporte era pior. O cara tinha que levar negativo, né? Então aí tinha que mandar ampliar e revelar, depois ver como que ficaram as fotos, né? Eu acho que hoje, para você ser fotógrafo de rua é muito mais fácil, né? Você vai com o digital, um pouco celular, aí você já publica a sua foto na hora, né? Porque os celulares hoje estão muito bons, né? De qualidade, né? Também. Mas assim, não vai Faz o pensar que você vai tratamento. mesmo, e também você tem que estar muito bem preparado, não é tecnicamente falando, eu acho que você tem que estar com uma mente muito disponível para aquilo, entendeu? Porque você vai fazer foto, meu, de gente na rua ali e que não tem nada, né? Então você tem que ter uma consciência do que você realmente está fazendo, né? Não é simplesmente chegar lá, cliquei, entendeu? Agora eu vou postar, olha que lindo, né? Você nem conversa com a pessoa, você não vê ali, né? É um processo bem, assim, mais humano, que eu posso dizer, a fotografia de rua. É lógico que tem a fotografia de rua que ele tem um outro contexto, né? Que é mais de arquitetura, né? Mais Paisagem. paisagem urbana, né? Que não pega, não, que realmente às vezes pega uma sombra, uma pessoa que está passando ali, né? Mas que tem um outro contexto, né? Até Eu dentro curto muito essas que são essas casuais, né? Principalmente em São Paulo tem muitos monumentos, muitos museus e lugares mesmo que a gente vai e eu sempre ouvia a minha mãe reclamar das minhas fotos pelo seguinte, eu viajava muito e passeava muito e ela falava assim, mas você não coloca você mesma na foto, né? Pra gente ver que você tava lá, você tem que fazer como se fosse selfie, né? Ela queria que fizesse selfie.
Só que naquela época era muito difícil, né, de fazer selfie, né? Você vai fazer, não sabe nem se vai ficar boa, melhor fazer uma foto que você sabe do local. Então eu fazia muita foto de ambientes, né? Paisagem ou de monumento. Quando eu viajei pela Europa, também a mesma coisa. Tive algumas, fiz poucas fotos selfie, mas a maioria dos lugares mesmo. Eu falava, mas qualquer pessoa pode fazer um cartão postal, né? Comprar um cartão postal com essa mesma foto, às vezes até mais bonita que a sua, né? Mas eu falava, mas essa é a ótica que é a minha ótica, né? É como eu vi Então, o é só negócio. verdade, né? E eu acho que tem essa questão também de falar que tem essa dificuldade na fotografia, porque quem nunca olhou para uma paisagem ou um lugar e falou: Nossa, eu quero tirar porque isso é tão bonito, né? E aí você tira a foto e ali no digital mesmo você já olha e fala: Mas não tá igual pelos, né, pelas lentes próprias dos nossos olhos, não vou conseguir retratar aquilo ali. Então, tem toda uma técnica e que acho que o que eu curto mais de seguir os fotógrafos profissionais é isso, quando começa a se envolver mais aquela coisa da lente, da captação da luz, e aí você vê algumas fotos muito artísticas mesmo, que você às vezes até duvida, eles fizeram isso só com câmera? Será que não tem um Photoshop aqui, né? E tem muitas coisas impressionantes que as pessoas podem fazer, fotógrafos. Você, a minha irmã mesmo, fez curso de fotografia além da faculdade, né? Faz curso de fotografia por fora, sabe muito. E eu fico fascinada, é uma arte e uma arte completamente nova, então é como se fosse um mundo completamente novo. Você tem que conhecer todos aqueles elementos e é um conhecimento muito vasto, muito extenso, é uma parada muito maneira. Mas eu acho legal você falar disso, porque, por exemplo, no Brasil, né, a gente tem, acho que em todas as áreas a gente tem vários fotógrafos que se destacam, né? Não é só fotografia de rua que tem o valor, enfim. Pô, casamento a gente tem grandes fotógrafos aí, né? Na parte também de moda, enfim. Eu acho que a fotografia ela vai se complementando, né, com várias áreas até formar, né, uma consciência assim coletiva de produção de todas as áreas, né? Para publicidade, para editorial de moda, para fotojornalismo. Então, quem está começando a fotografar, eu acho que o primeiro passo, assim, por exemplo, é saber o que você quer, realmente. Pô, o que que eu quero fotografar? Eu, por exemplo, já fiz meio que de tudo. Eu fiz estilo, já fiz casamento, já fotografei muito casamento. Porque o casamento também tem uma questão ali legal que é aquele momento, entendeu? Você fotografou e não vai ter mais, entendeu? Aconteceu dentro É daquele muito evento. importante. Interessante porque você treina o seu olhar, assim, a sua capacidade de estar naquele local e fotografar aquele ambiente, entendeu? E quem faz aí fotografia de casamento, pô, não precisa usar flash, né? Usa pouco flash, tenta usar uma lente com uma abertura maior, tenta trabalhar com luz natural, que eu acho bem mais legal. Por exemplo, nessa questão do casamento, eu acho que tem. Porque tinha aquela questão do casamento ser fotojornalístico, que fala uma linguagem fotojornalística, né? E por isso que o casamento também, a fotografia de casamento, ela foi se aprimorando dentro desse conceito, né? E hoje a gente tem um monte de fotógrafo que faz dentro desse estilo, eu acho bem, bem bacana, assim. É bem interessante. E nessa questão comercial, a fotografia é vasta dessa forma, como eu estava te falando, né? Quero fazer a entrevista aqui com a Rebeca Castelar, que é a fotógrafa que fez as minhas fotos quando eu tive aí. Infelizmente a gente não se encontrou, né? Era só pra gente se encontrar, não ia ser foto, mas provavelmente vamos tirar fotos quando a gente se encontrar da próxima vez que eu for. E a Rebeca, ela é uma das pessoas que explorou mesmo essa questão da fotografia. Ela fez estúdios separados, né? Começou com casamento e festa de 15 anos, coisas mais familiares, um chá de bebê, uma festa de criança, e acabou abrindo a Partolândia, que é foto, né? Geralmente gestante, já começa com as fotos de grávida e aí termina até, como diz, quando a criança já saiu, mas tem as fotos, inclusive, durante, né, o parto e com o bebezinho ali. Tem muita gente que gosta de, como você disse, é um momento único e que tanta gente quer retratar, tanta gente quer registrar, né, vídeo, foto, acho totalmente válido. E tem essa comercialização. E hoje, né, com
todas as questões, principalmente de vaidade, hoje a gente é muito focado nisso. Ela fez o boudoir, foi onde a gente fez as fotografias que são mais sexy, mas nessa questão da valorização feminina, né? Acho que a questão da valorização da pessoa em si, eu não gosto muito dessa questão meio sexista de falar feminina só, porque eu acho que, né, todo mundo gosta de, né, todo mundo é muito envolvido na estética, no lado pessoal, no lado público, a gente sempre está tentando fazer coisas bonitas, né? E a gente gosta de parecer mais bonito, então é bem legal que tem essa coisa muito hoje em dia do individualismo também, até nesse sentido, de falar, sejam vaidosos, façam uma foto bonita, registre aí enquanto você tá bonito, que todo mundo vai envelhecer um dia mesmo, Ah, mas é legal, registrar. esse espaço da fotografia para mulher é legal. E é um campo bem legal para fotógrafa, né? Newborn, eu acho bem interessante, assim. Principalmente, igual você falou, pela fotografia, fotógrafo pode dar uma capitalizada nessa questão, né? De ser do mesmo sexo, aí a pessoa às vezes se sente mais à vontade, mais confortável. Isso eu acho que tem a ver, sim, com a questão até da aceitação da clientela, né? Mas fala um pouquinho para mim da questão de design e os seus serviços, né? Então, que tipo de serviço que você oferece aí, tanto para empresa, companhias grandes, ou até para privado, não sei como que você trabalha, você faz esse tipo de serviço? Fala pra gente. Quem tiver interesse em fotografia de rua, eu tô disponível. Não, mas eu trabalhei, como eu te falei, eu trabalhei como designer meu, digital na Veja, né? Uhum. Então, fechava toda semana. Um abraço aí pro pessoal da Veja que assistir esse vídeo aí. Eu trabalhei 8 anos na redação, tive bastante experiência, né, com essa parte jornalística mesmo. E eu também dei aula já, né? Dei aula de fotografia na Belas Artes, mas era um curso técnico, né? Mas foi bem interessante que a gente desenvolvia ali com os alunos, essa parte digital, analógica, porque a Belas Artes era uma das poucas faculdades ainda que manteve lá o laboratório. E ainda eles têm ainda o laboratório analógico, né, de impressão. Assim, então você vai lá, você ensina todo esse processo químico, né, para o aluno. Assim, o que hoje eu ofereço, assim, o que eu gosto de fazer também, além da fotografia de rua, é estilo, né? Então, é foto de produto, isso é uma coisa bem interessante para e-commerce, né? Eu acho bem, é uma coisa que eu gosto de fazer também. Eu acho bem legal. Porque o estúdio é uma coisa que você não pode errar, né? Porque a luz mas é bem diferente da fotografia de rua, né? Porque você não erra a luz, você vai lá, você faz toda a composição, e fica até mais fácil para você trabalhar, né? É outro campo, é uma área totalmente diferente, mas que eu curto fazer também. Essa questão da produção é bem mais complexa do que a gente imagina, né? É meio multilayer, né? De estilo, Porque eu admiro quem fala de publicidade, é bem diferente, bem difícil, na verdade, né? De gastronomia, de bebida, você fazer um splash, é bem complicado você fazer uma boa composição. Às vezes você tem um fundo sólido, né? Você tem que tratar muito, tem que pensar em pós-produção. Então tem várias coisas que você tem que pensar, né? Antes de você fotografar. A rua é um laboratório aberto, então você vai, você até curto mais, né? Porque você sai e se vai fotografando, vai tem essa pesquisando. liberdade, né? Na Não tem verdade, aquela coisa que você tem que alcançar, né? Tem aquele, como é se fosse aquele modelo que você tem que alcançar. Então, acaba tendo um pouco mais dessa liberdade do independente, né? complicado, porque quem está começando, né? Por exemplo, você tem um curso para quem está fazendo graduação de fotografia, por exemplo, né? Que quer ser um fotógrafo, seguir nessa carreira, né? Tem que pensar da seguinte forma, que a fotografia ela mudou, né? Hoje é tudo digital, você não amplia mais, né? Você não tem mais um folder. O seu resultado final para fotografar não vai ser um impresso, né? Vai estar no digital. Então, você não, a questão não é saber só fotografar. Você vai ter que saber editar, animar. Então, acho que é interessante para quem quer seguir nessa área de estilo, por exemplo, você tem que saber animar, fazer um curso de after, por exemplo, saber editar no Premiere, enfim. Você tem que saber vídeo hoje, né? Eu acho que animação já é uma outra área, né? Então, o fotógrafo de hoje, ele não sabe, às vezes ele não sabe essa parte química, mas ele tem essa noção maior de animação que o fotógrafo antigo não tem, né? Né?
Entendo. E aí é bem complicado, é uma formação bem longa, né? Tem um curso técnico que eu acho que ele é bem mais curto, mas a graduação é aquele padrão de 4 anos, né? Você tem aí várias E isso faculdades hoje. geralmente não tá tudo incluído dentro do curso. Você tem que fazer cursos Você tem externos, né, paralelos. tem e depois ainda tem a pós, né? Tem a pós-graduação também em fotografia, né? Mas também tem a questão daquela coisa da arte, né? Às vezes o cara não fez nada e, entendeu? Tem essa discussão também, né? Uhum. E de você sair É, e, o e artista independente que realmente consegue, às vezes, fazer tem uma arte maneira e ganhar nome, né? uma visão, né? Ele tem uma assinatura dele. A graduação não vai fazer você um melhor fotógrafo, entendeu? E nem o pós também. Mas o estudo é importante, mas a formação não é o 100%, né? Eu Ai, acho que tem que é sair. aquela coisa, né? O ser humano, ele cada um de nós somos pequenos cientistas, né? Você dá ali a ferramenta, ou ele tem ali os meios, ele tem ali né, como diz, a matéria-prima, ele pode conseguir chegar àquele resultado. A escola, né, como diz, ela facilita porque ela já ensina o método mais fácil, né? Então dá aquela coisa mastigada. Eu acho que é aquela diferença, igual você falou, existem muitos artistas naturalmente, mas é obviamente que a gente entende que a fotografia, principalmente na questão da arte e da composição, né? Posição, cores, harmonia, tudo mais, tem ali uma técnica que provavelmente vai te ajudar, principalmente se você tem uma demanda a ser alcançada, né? Na questão do artista que está vendendo para uma companhia, e aí tem ali uma demanda a ser alcançada pela companhia. Olha, eu quero que meu produto pareça assim, assado, quero que a foto seja assim, essa cor vai necessita muito mais da técnica do que daquela coisa, né, da arte naturalmente. E aí é onde que acho que vem esses cursos e é o que a gente falou, tá tão acessível hoje em dia, não é uma coisa Eu que falei, impede eu ninguém. falei dessa questão que necessariamente ele não vai, né, não vai mudar, né, essa questão dele ser bom, melhor ou pior. Mas assim, no Brasil a gente está cheio de cursos bem legais, né? O próprio Senac, né? O Senac, eu acho que ele é uma figura importante, né? É Na, legal você falar. porque o Senac, ele tem a editora também, pô, então ele investiu muito tempo na área da fotografia, né? Com exposição, chamando gente de fora. Então a gente tem que valorizar isso também, né? Essa questão E isso é um pouquinho da questão de política pública em questão de arte, né? Que é, como diz, todo mundo que é da sua de cada área sempre reclama, falta mais incentivo e tudo, mas ainda existe, né? É uma coisa que discutível, né? Na minha opinião, eu sou uma pessoa libertariana, que acredito em menos política pública para em todos os setores, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que existe mesmo, e essa é uma coisa que, como se disse, que é uma das formas de democratizar a arte, né? E que a gente tem acessível no país. tem um encontro famoso que é em Paraty, né? Todo fotógrafo sabe que tem esse encontro. Pô, e eles no último eles tiveram que rebolar, viu? Porque eles, né, a verba é menor, né? Enfim, menos incentivo, teve toda essa questão econômica no Brasil, galera toda sem dinheiro. Por exemplo, a Nikon saiu vários, né? Muito tempo saiu do Brasil, né? A Nikon não tem nem site BR, né? Você entra lá, não existe mais o site da Nikon. Então, o Brasil é meio que a galera que usa criatividade e tem que correr atrás. Mas eu acho que é isso eu acho que isso valoriza mais, eu acho, né? Da galera Exatamente. atrás e saber o que está fazendo, vamos correr atrás, vamos fazer, né? Vamos tentar Mas é bem sair. legal que você falou essa questão do Senac, porque realmente tem muita coisa interessante. Eu acho que tem muita gente que desconhece essas questões, esses cursos do Senac, que são gratuitos, acessíveis a todo mundo que tem curiosidade, né? Qualquer técnica aí. Minha irmã mesmo, quando a gente fez a entrevista dela falando sobre origami, ela mesma já fez várias oficinas que são super legais, abertas a público. E eu acho que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, todo mundo acha algum tipo de arte legal e ter acesso é bem mais. A gente tem a Pan-Americana, tem o MIS, a gente tem várias instituições, né? A Belas Artes, né?
né? Tem uma gama assim de instituições que sempre, né, eles valorizaram muito a arte, enfim, exposição, chamando gente de fora. Por exemplo, Thomas Knoll, o criador, né, do Photoshop, ele veio no Brasil. Aí acho que ele foi no MIS e também foi na Belas Artes. Ele deu uma palestra, falou sobre o software. Eu acho que isso é interessante, né? Você chamar gente de fora, também fazer chamar a galera aqui também do Brasil é importante, né? Não só de fora. Mas aí você vê que a gente tem criatividade, a gente vai, né, saindo. E também tem uma questão muito assim, por exemplo, o dólar tá altíssimo, né? A molecada que está começando agora, pô, comprar equipamento no Brasil é complicado, né? Quem está começando, né? E a gente sempre está atrás de tecnologia, né? Mas você vê a galera aí fazendo foto boa, editando vídeo bom, você vê até YouTube, né? Pô, podendo, a molecada correndo atrás, fazendo vídeo da forma que dá. Eu acho isso legal, valoriza muito as mentes criativas Exatamente. aqui, né? Eu acho legal isso, eu acho bem bacana. Isso aí acaba caindo mais uma discussão política também, porque infelizmente, né, é protecionismo político que causa, né, essa inflação nos preços dos equipamentos, Porque quem porque começa, não é só o valor do dólar, né, que a você gente tem tem que. que falar, né? No caso do dólar canadense, 3,5, dólar americano, 4,5, não sei quanto vocês estão pagando aí, mas é um absurdo, porque na verdade são valores totalmente é, falsos, né? Não são nem os valores reais, porque se fosse uma coisa, não, a gente vai pagar o valor com o câmbio, eu acho que todo mundo ia estar tudo bem, né? E aí o iPhone, por exemplo, não ia ser US$ 5.000, não, R$ 5.000, né? Por quê? Porque não é nem o valor real, né? A gente paga aqui no iPhone US$ 900, US$ 800. O pessoal aí paga R$ 5.000. Peraí, não tá batendo a conta, né? E aí, quando você vai ver, é por causa do protecionismo político, né? Protecionismo de mercado. Ah, tem que proteger, o pessoal tem que comprar computador positivo em vez de HP ou qualquer outra marca, né? De fora quando não oferece, né? E aí, por exemplo, igual a mesma coisa, porque se oferecesse, se tivesse uma companhia nacional que fizesse uma câmera boa e a gente não precisasse comprar a Nikon, a Canon, as outras marcas, né? Igual você falou para fotografia, para vídeo, tudo bem de colocar o protecionismo, mas eles não oferecem e aí a gente é forçado a comprar, né, esses equipamentos num valor irreal, que não é o valor real, né? Se fosse comprar no valor real, tudo bem, vamos só pagar a diferença de câmbio e todo mundo vai ficar satisfeito. Mas é um outro problema com a política Outro problema é nacional. quem está começando. Quem está começando realmente é uma dificuldade, né? Aí vai comprar equipamento que é de 6, 7 anos atrás, né? Que já está usado para começar. Mas aí que está o lance que eu falo, né? Poxa, vamos dessa forma, né? Felizmente Tem eu que, consegui. tem que dar rebolada, né? No Brasil tá Felizmente, tendo que dar rebolada. tem que rebolar, você tem que rebolar bem aqui, viu? E vamos Na verdade, embora. foi legal que você trouxe esse assunto, porque eu vou trazer aqui, peraí, deixa eu mostrar. Esse aqui, na verdade, eu quero até fazer um adendo aqui ao vídeo, porque eu quero agradecer, que eu não posso fazer em inglês, porque ela é muito. Ela é tímida, é uma amiga minha que eu tenho aqui, e que ela já é a segunda vez que ela ajuda o meu canal, e ela me deu essa câmera, uma GoPro, tipo, né, da China, assim, né, genérica, né? E eu já tenho. Então eu vou dar ela para o pastor Adélio, que foi um dos primeiros entrevistados do canal, porque ele não tem, como você disse, né? O pessoal aí no Brasil vive pelejando, acho que grava no webcam ou no celular ou numa câmera mais. Quando eu ofereci para ele, falei: "Você tem GoPro?" Ele: "Não, super quero". Então vou mandar para ele Bom, agradecimentos à minha amiga e a ele. Desculpa, o que que você falou? não, não, Então, e aí eu vou acabar enviando, vou enviar para ele a próxima vez que mandar um pacote lá pro Brasil, vou mandar esse aqui para poder fazer mais vídeos, porque realmente o que você falou, o pessoal passa perrengue. Quando eu comecei a fazer o canal, quando eu resolvi fazer o canal, eu tava perguntando, pessoal, para minha irmã, o que que eu uso, que câmera, e eu continuo usando aqui a webcam do meu computador de 2012, antigo.
Mas eu tenho uma câmera boa onde eu tiro fotos, e aí para fotografia externa e tudo mais, precisa mesmo ter uma foto. Essa amiga que me deu essa câmera antigamente me deu uma grana, eu comprei um estabilizador da câmera, que é uma coisa que a gente sente a dificuldade, né? Para quem tem interesse de fazer vídeo, principalmente, não necessariamente foto, né? Que o foto tem aquela coisa boa do estático, né? Mas quem quer fazer vídeo, principalmente externo, caminhada, né, paisagem, essas coisas, tem que ter o estabilizador, né? Nem que seja aquele mais Paraguai, tem que ter, né? Ajuda bastante o estabilizador. E eu tenho muita vontade de fazer vídeos em locais, que é uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é uma coisa que você faz de uma certa forma aí em São Paulo. E por isso que eu também queria que você viesse, porque eu gosto de ter, como se fala, se dissesse assim, correspondentes, né, em outros lugares. E aí o Marcelo é como se fosse meu correspondente em São Paulo. Sempre estou vendo as fotos bonitas das paisagens públicas lá em São Paulo. E eu sempre quis, porque eu sempre que eu ia em São Paulo, eu pegava aí meio de semana, não lembro se é terça, quarta-feira que tem o dia dos museus mais baratos. E aí eu fazia tipo uma maratona dos museus, ia passando em vários. E eu sempre curti muito fazer foto de local, como eu te disse. Então eu tenho foto de, né, tantas construções bonitas, né? Memorial da América Latina, o MASP mesmo, o MIS. Adoro as exposições que tem no MIS. Já fui em várias, acho que é aquela coisa mesmo cinematográfica, da coisa da história do cinema, porque sempre tá aquelas exposições de algum filme que você já assistiu, de alguma coisa que é como se fosse aquela coisa tão distante de Hollywood, e aí você vai lá e vê aqueles, né, artefatos que estavam nos filmes que você assistiu. É uma coisa muito, muito legal. É uma Ó, experiência muito bem única. legal. Então, Marcelo, querido, assim, eu acho que um pouco a gente falou um pouco de tudo. Quem tiver interesse, né, de fotografia, tanto de paisagem quanto retrato, quanto de selfie, vai lá, dá o poke lá no Marcelo, segue ele, acompanha o trabalho, né? Fica pedindo aí para ele fazer um curso aí, abrir o YouTube dele, o Twitch, curso no Zoom, curso na rua. O YouTube, na verdade, é um projeto que eu estou ainda, né, pensando em fazer, com parceria com a Photovision, que é uma loja de fotografia, para a gente falar de equipamento, enfim, esse tipo de coisa. Até para quem está começando, pegar que é o que a gente estava discutindo agora, dessa questão, poxa, não dá para comprar um equipamento novo. Poxa, então começa com um usado, um preço mais acessível, né? Com custo-benefício legal. Aí eu vou tentar trazer no canal essas questões, né? Esses equipamentos que a gente pode. Pô, isso aqui é legal para fazer fotografia de rua. Ah, essa lente aqui tem um Muito custo-benefício maneiro. melhor. Aí eu tô formatando ainda, não tenho o canal, tá? Mas quem quiser ir seguir, vai no Instagram. Tá com o Já Marcelo. começa a seguir no É, Instagram, espera para a abertura do canal, né? Mas aí já sabe que é uma parada bem legal, principalmente para quem tem curiosidade. Então não é, né, como diz, focado simplesmente para profissional da fotografia, mas então qualquer pessoa que tem curiosidade de fotografia, quer fazer fotografia bonita, vai lá, acompanha, vai dar dica, né? Principalmente na parte técnica e na parte aí de equipamento, é bem, bem legal de ter esse canal sabendo aí onde conseguir algumas coisas mais acessíveis mesmo. Muito maneiro, Marcelo. Algum outro projeto, planos futuros, né? Colar modelos, aceita, como é que é? todo mundo se cuidar aí, eu também estou me cuidando. Mas é isso, eu tô saindo, Não às cair vezes. na rua, né? Porque eu Isso quebrei quando meu deu braço aí a entrevista. quando o luminária em casa, então indico se você vai trocar o luminária em casa aí, chama um profissional, acho que é melhor. Não Pode chama um acontecer. fotógrafo, não. Não, mas Não, é eu te falei de início, você teve sorte, a queda foi só o braço. O pessoal viu aí recentemente, o Gugu, infelizmente, né, coitado, perdeu a vida. né, E numa dessas aventuras aí, a gente é curioso, todo mundo. Mas porque o pessoal fala de médico louco, todo mundo tem um pouco. Mas não, de tudo a gente tem um pouco. A gente é curioso para fazer todas as coisas, né? Eu sou muito curiosa, por isso que eu falo com tanta gente, fico querendo. Daqui uns tempos, quando eu tiver um tempo livre, quem sabe, daqui umas décadas, né? Eu já tenho a câmera, mas eu não tenho a curiosidade. Eu curto os outros tirando foto, mas
eu pego, às vezes tiro, mas não tem aquela coisa. Às vezes um dia eu vou me inspirar e ainda vou fazer um curso de fotografia também, porque, né, curiosidade não acaba mais. Se precisar, a gente tá aí, Fanny. É só falar tudo Então, online. Hoje, vou fazer umas aulas quando eu for aí, tá combinado, hein? não, é só perguntar. Então, beleza. Querido, muito obrigado pela sua presença no canal. Pessoal, segue lá o Marcelo. Como que o pessoal pode te seguir? Qual que é o seu Instagram? Marcelo Moto Fotografia. É Marcelo Minemoto, meu sobrenome vai estar Moto, para facilitar, né? Ah, então beleza. Eu vou colocar aqui também os links na descrição do vídeo. Por favor, fiquem à vontade, mandem dúvidas, comentários, sugestões. Qualquer coisa que eu não souber como responder, eu vou passar para o Marcelo, coloco lá nas aspas e respondo a resposta dele aqui para vocês. Tá certo? Muito obrigada por assistirem, pessoal. Galera, Fiquem até a próxima. Valeuzão, Marcelo. Obrigada e até o próximo vídeo.